Gente, boa tarde. Que bom que estamos aqui de novo, né? Graças a Deus, em estudo. E nós vamos pedir para a Simone ler para nós o livro Seara dos Médios. Reforma íntima. Quando a espiritualidade sublime te clareou por dentro, passaste a mentalizar perfeição nas atitudes alheias. Entretanto, buscando aqui e ali padrões ideais de comportamento, nada mais recolheste que necessidades e negações. Irmãos que te pareciam sustentáculos da coragem tombaram no desânimo, em dificuldades nascentes. Criaturas que supunhas destinadas à missão da bênção, pela música de carinho que lhes vibrava na boca, amaldiçoaram leves espinhos que lhes roçaram a vestimenta. Companheiros que se afiguravam troncos na fé, resvalaram facilmente nos atoleiros da dúvida, e almas que julgavas modelos de fidelidade e ternura abandonaram-te o clima de esperança nas primeiras horas da luta incerta. Sofres, exiges, indagas, desarvoraste. Trilhando o caminho da renovação que te eleva, solicita circunstâncias e companhias em que te escores para seguir adiante. Contudo, se estivesses nos planos dos amigos perfeitos, não respirarias na escola do burilamento moral. O universo é governado por leis infalíveis. Dai e dar-se-vos-á, ensinou Jesus. Possuímos desse modo tão somente aquilo que damos. Se aspiras a receber a simpatia e a abnegação do próximo, começa distribuindo simpatia e abnegação. O entendimento na doutrina espírita esclarece-nos a cada um que é loucura reclamar a santificação compulsória, e sim que é dever simples de nossa parte operar a própria transformação para o bem, a fim de que sejamos para os outros ainda hoje o que desejamos sejam eles para nós amanhã. É possível estejas atravessando a estrada longa da incompreensão, pedregosa e obscura. Façamos, porém, suficiente luz no próprio íntimo, e a noite, por mais espessa, será sempre sombra a fugir de nós. Então, nós vamos fazer uma prece, elevando os nossos pensamentos ao nosso Pai amado, a Jesus, nosso irmão que nos trouxe os ensinamentos do amor para que possamos caminhar. Então vamos agradecer a Deus por estarmos mais uma vez nesta casa, buscando um pouco de entendimento e para que possamos estar sempre nos reformando e mantendo o equilíbrio. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofende. Não nos deixe cair em tentações. Livra-nos, Pai, de todo o mal, que assim seja. Que a paz de nosso Mestre nos envolva. Que assim seja. Então, a Adriana, ela vai passar para nós identificação de fluídico. A Adriana é uma companheira nossa que já fez o COEM aqui com a gente e hoje ela trabalha aqui na casa e ela se dispôs a trazer o estudo da tarde. Boa tarde a todos, né? O nosso tema hoje, né, a conversa que nós vamos ter hoje aqui, é sobre identificação dos fluidos, percepção e análise, né?
Mas antes da gente entrar no tema propriamente dito, nós temos que falar de alguns conceitos que fazem parte também que ajudam, né, nessa percepção, nessa análise, e que ajudam no desenvolvimento mediúnico também, né, que é a questão da atmosfera mental e a lei da afinidade, né. Então, nós estamos, né, mergulhados, né, em uma atmosfera fluídica, né, e que nós absorvemos automaticamente esses fluidos. E, a partir do momento que esses fluidos são absorvidos, cada um de nós dá a eles características individuais. Tá? Essa atmosfera fluídica, né, na qual estamos mergulhados, ela é modificada frequentemente pelos nossos pensamentos. E aí forma o que nós chamamos de atmosfera mental. No livro Desenvolvimento Mediúnico, né, do autor Roque Jacinto, que é uma das bibliografias complementares da apostila, né, que vocês estão estudando, ele elucida a questão da atmosfera mental, fazendo uma análise, né, onde o homem raramente ele junto do ato de falar, né? Então, a maioria de nós, né, ao responder uma questão, ou uma pergunta, ou qualquer situação do nosso dia a dia, da nossa rotina, né, primeiro nós falamos, depois nós pensamos, né? Primeiro nós reagimos, depois nós refletimos, né? Então, seria quase que impossível, né, nós formarmos uma cadeia de pensamentos antes de responder uma simples questão. Então, por exemplo, se a Sueli me perguntasse, Adriana, onde você vai estar hoje às 4 horas? Eu não pensaria, nossa, onde eu vou estar? Não, eu vou estar lá no Luz e Amor. Não, é automático. Eu vou estar no Luz e Amor falando sobre fluidos, né? Então, é automático, é nesse sentido que ele fala para nós, né? Então, a própria natureza, né, com os nossos mecanismos psíquicos, ela faz com que nós tenhamos armazenados, né, essas reações automáticas, né, através dos nossos reflexos. Esse arquivo milenar, né, que todos nós temos, ele pode ser modificado, né, através das nossas vivências, né, essas matrizes, né, que são chamadas assim pelos psicólogos, né, podem ser atualizadas a qualquer momento, podem ser modificadas a qualquer momento através da nossa vivência, né. Então, ele traz um exemplo para a gente, onde ele fala, por exemplo, de uma criança que foi educada erroneamente, né. Então, imaginemos uma criança que ela recebe o estímulo assim, olha, você nunca vai levar desaforo para casa. Né? E essa criança pode até ser que nos primeiros anos de vida dela ela não leve mesmo desaforo para casa. E ela vai causando uma série de problemas na sua vivência, né? Na sociedade, na escola e tudo mais. Mas vai chegar um momento da sua vida que ela vai ter que levar desaforo para casa, como todos nós levamos, né? Nos nossos trabalhos, na escola, por uma série de questões, nós acabamos engolindo aí os sapos da vida, né, para que a gente possa ter uma boa convivência, para que a gente possa deixar de ter conflitos, né? Isso é uma consequência natural da vida, né, da convivência com as pessoas. Então, essa criança, que possivelmente já será um adulto, em algum momento ela vai ter que rever esse conceito errôneo que foi dado para ela lá na infância, né? E aí ela vai mudar essa matriz interna dela, né? Eu li um livro recentemente, né? Eu tenho 2 filhos, e essas crianças, hoje em dia, elas são muito inteligentes, né? São espíritos muito sábios, trazem conhecimentos muito grandes, né? Então, eu estava lendo aquele livro Educando Crianças Índico, né? E nesse livro ele fala, né, da questão das matrizes, né, que a gente vai colocando na vida da criança ao longo da sua educação. E ele fala que de 7 em 7 anos, qualquer pessoa, né, qualquer um de nós reavaliamos essa rota,
né? Automaticamente, o nosso subconsciente reavalia todas as nossas escolhas. E nós temos condições de voltar à rota correta, né? Então, ele fala... Isso é um conceito da psicologia, né? Então, ele fala sobre isso também. Então, nesse livro Desenvolvimento Mediúnico, ele vem trazer isso para nós, que nós podemos mudar essas matrizes que nós temos também. Então, cada comportamento aprendido, né, e cada comportamento que nós executamos no nosso dia a dia, as escolhas que nós fazemos, irradia-se em torno de nós, né, um campo de fluidos, né, de tipos de fluidos, né? É o que a gente vai chamar de atmosfera mental ou hálito espiritual, que todos nós, né, emanamos. E esse hálito espiritual é o que vai nos distinguir e o que vai fazer com que as pessoas nos reconheçam, né, seja por uma vibração muito boa, seja por uma vibração não muito boa, né? E é o que vai fazer com que nós atraiamos também os espíritos desencarnados, né? Então, se nós pararmos para pensar, vocês vão imaginar aí, buscar na memória de vocês, tem pessoas que chegam perto da gente e nós temos vontade de ficar o tempo todo com elas. Se nós pudéssemos, nós ficávamos o dia inteiro conversando e batendo papo, porque é agradável estar com ela. Como é bom estar com uma pessoa agradável, que nos coloca para cima. A gente fala assim, né? A gente rotula, fala, que fulano é alto astral, né? E é mesmo, porque a vibração em torno dele é alta astral, né? É uma vibração boa. Da mesma forma, tem pessoas que chegam perto de nós e que parece que sugam a gente, né? Você fica meia hora do lado de uma pessoa, você sai parecendo que você não tem nem energias, né? Porque sugam, né? Então, e isso pode acontecer num aperto de mão. Às vezes as pessoas mais sensíveis apertam a mão de uma pessoa, já tem aquela sensação, boa ou ruim, né? Então, isso é o que a gente chama de hálito mental, de hálito espiritual, que todos nós, e atmosfera mental, que todos nós emanamos, né? Para que nós alteremos, né, essas matrizes, né, construídas aí ao longo da nossa vivência, através das nossas escolhas, e que são responsáveis, né, por aquilo que nós atraímos, né, é necessário uma reflexão, né, de muita coragem, para que nós busquemos em nós, né, o que é aquilo que nós temos que corrigir, aquilo que nós podemos melhorar, né? Então, é a chamada lei de ação e reação, né? Porque, às vezes, a gente acha que a lei de ação e reação é só de ação, de fato, né? De eu pegar esse copo e pôr para cá. Não. Nós temos ações mentais. Quantos de nós, né, emanamos uma vibração mental para alguém que é como se a gente tivesse dado um tapa nessa pessoa, né? Então, aquilo que nós emanamos é aquilo que nós vamos ter, é aquilo que nós vamos receber, né? E todos esses conceitos, né, nós vamos falar ainda da lei de afinidade também, eles estão intimamente ligados com o desenvolvimento mediúnico, né? Porque, na verdade, o desenvolvimento mediúnico ele consiste no aprimoramento da capacidade de relacionar-nos com os espíritos, incorporando, né, fazendo de nós servidores da seara de Jesus, né, aprendizes, né, da seara de Jesus. E é a nossa educação psíquica, né? O burilamento da faculdade mediúnica, né, ele está intimamente ligado ao nosso comportamento moral. Intimamente ligado, né? Então, sempre que nós iniciamos os estudos mediúnicos, vocês já devem ter ouvido muito isso aqui, vocês vão ouvir muito isso ainda, e vão para sempre ouvir isso, né, que o desenvolvimento mediúnico está intimamente ligado com a nossa moral, né? Por quê? Como nós já falamos, é através das nossas atitudes que nós vamos atrair, né, espíritos bons ou maus para perto de nós, vibrações boas ou más para perto de nós, para junto de nós, né? E é através dessa mudança psíquica que nós vamos elevar as nossas vibrações, né? Então, nós vamos nos afinizar com seres mais elevados, né?
é fundamental, na verdade, que nós sejamos dignos, então, da presença desses espíritos nobres. Porque quantos de nós, nossa, Chico Xavier, nossa, Divaldo, né? Quantos de nós gostaríamos de ter espíritos nobres próximos de nós? Todo mundo quer, né? Mas é necessário que nós sejamos dignos disso, através das nossas atitudes, das nossas vibrações, né? Por quê? Porque um espírito superior, ele só vai se aproximar de um trabalhador, né, no sentido de proposta de trabalho, né, quando este estiver preparado. Né? É a lei, é uma lei, né, a lei de afinidade. Não tem como nós termos próximos de nós espíritos superiores se as nossas atitudes, se os nossos pensamentos são inferiores. Né? Então, o trabalho chega, né? A gente sempre fala isso, o trabalho, e ouve isso, que o trabalho sempre chega quando o trabalhador está pronto. Né? Ele chega quando nós estivermos prontos para isso. E este trabalho que os espíritos fazem, né, é um trabalho de autosseleção natural. A gente não precisa ir longe. Vocês vão presenciar isso, né, como nós presenciamos em outros grupos. Quando eu comecei o COEM, eu me recordo... Deixa eu olhar as horas aqui que eu estou falando, estou esquecendo da hora. Eu me recordo que, quando eu comecei o COEM, no meu grupo havia 80 pessoas. Nós ficávamos lá em cima e não cabia de tantas pessoas que tinham no nosso grupo. Nós terminamos o COEM com 7 pessoas. Né? Então, é a seleção natural que ocorre. É a peneira, né, que as pessoas, que a gente sempre fala. Né? É natural. Por quê? Porque a cada lição, a cada passo, a cada aula prática, a cada aula teórica, vai ser exigido mais e mais de nós. Né? E é pela espiritualidade, não só pela espiritualidade, pela nossa própria consciência. Né? Porque o trabalho mediúnico, ele exige de nós mudanças. Ele exige de nós que nós nos reajustemos, né? Para que nós sejamos dignos de trabalhar na seara de Jesus. Né? Então, educando-nos, né, moralmente, ampliando nossa visão do bem e do mal, e, sobretudo, né, quando nós colocamos o bem como proposta no nosso íntimo, né, nós elevamos as nossas vibrações fluídicas individuais e estabelecemos um vínculo com esferas mais altas. Só vou fazer um parênteses, né, porque a gente sempre fala muito em desenvolvimento mediúnico, em médium. Né? E, às vezes, conversando com algumas pessoas no dia a dia, a gente vê que, muitas vezes, muitos de nós, a gente começa o COEM e a gente desiste, muitos desistem, porque, conforme vai passando as reuniões, não tem o desenvolvimento mediúnico, né, mediunidade ostensiva, e acaba desistindo. Né? É importante ressaltar, gente, que todos nós somos médios, em menor ou maior grau. E que todos, absolutamente todos, são importantes no grupo. O médium não faz nada sozinho. O médium não faz nada sem a espiritualidade. O médium não faz nada sem o grupo. Então, desde o doutrinador, desde o médium de sustentação até o médium ostensivo, todos são importantes. E, quando falta uma daquela figura, o grupo sente. Né? Então, é importante frisar isso, porque, às vezes, a gente fala muito em médium, né, mas não é só o médium, é o grupo em si. Né? Quantos e quantos doutrinadores têm muito mais visão da reunião, né, do que se passa na reunião, tem muito mais percepção do que se passa na reunião do que o próprio médium, que muitas vezes está focado ali naquele caso, né, que ele está atendendo, naquele socorro, naquele espírito que está comunicando ali. Então, é importante frisar isso, que todos são importantes. Né? E é preciso entender que o desenvolvimento mediúnico ele está muito além das paredes de uma sala, da mesa de uma sala mediúnica. Né? O desenvolvimento mediúnico ele é constante em nossas vidas. Né? E ele passa a ser, na verdade, permanente, é uma necessidade permanente em nossas vidas. Porque nós vamos estar nos desenvolvendo mediunicamente
nas nossas relações sociais, na nossa casa, com a nossa família, no trato com os nossos inimigos, no trato com aqueles que nos perseguem, no trato com os irmãos sofredores, né? Tudo isso nós vamos estar nos desenvolvendo moralmente e mediunicamente, né? Então, é muito mais do que simplesmente vir na reunião e depois ir embora, né? É muito mais que tudo isso. Então, no nosso clima familiar, no círculo de amigos, companheiros, com os nossos vizinhos, né? Com os nossos perseguidores, todas essas são oportunidades de exercícios, né, para nós atingirmos, né, essas condições íntimas para o intercâmbio cristão. Afinidade, né, nós estamos falando aí, porque, na verdade, quando nós falamos em convivência com amigos, familiares, né, convivência social, todo esse conjunto ele é regido por uma lei, né, que é a lei de afinidade, né? Então, vocês já perceberam como nós estamos sempre no mesmo contexto, né? Nós estamos sempre convivendo com pessoas no mesmo contexto. Então, se eu gosto de futebol, não gosto, mas se eu gosto de futebol, eu vou me afinizar com pessoas que gostam de futebol, né? Se eu gosto de falar mal da vida dos outros, as pessoas que vão estar comigo são pessoas que gostam de falar mal da vida dos outros, né? Então, isso é lei de afinidade, né? Então, só para a gente ter um conceito, né? Afinidade é a lei de atração de energias que se assemelham ou que se relacionam. Gostos, preferências, tendências, prazeres e uma série de escolhas que se atraem mutuamente pela semelhança de suas vibrações mentais. Então, quer dizer, mais uma vez, nós voltamos nas nossas vibrações, né? Tamanha é a importância disso, né? O conhecimento, né, da lei de afinidade, ele é fundamental no desenvolvimento mediúnico, né? Porque, na verdade, o que acontece? Quando o médium ele se dispõe, né, a trabalhar, quando nós nos dispomos, né, a trabalhar, ele se liga, né, espiritualmente, voluntariamente, né, seu sentido receptivo e transmissor à faixa mental com que se afiniza, né? As suas irradiações, que parte do seu mundo íntimo, ela é lançada, né, e ela, na verdade, se propaga para todos os espíritos, né, que estão à sua volta. E, automaticamente, né, eles respondem a esse chamado, né? Por isso que nós falamos que é a lei de vibração, né? Porque nós emanamos e as pessoas, os seres, né, esses seres que se afinizam conosco, eles recebem e vão ficar próximos de nós, né? Seja fisicamente ou seja pela questão do pensamento, pelos objetivos que cada um de nós temos, né? E aí, falando propriamente do fenômeno mediúnico, né? Então, na verdade, o perispírito do médium, no momento da reunião, né, no momento do transe, né, mediúnico, o perispírito ele se expande, né? Ele amplia as percepções nesse momento, né? E o médium ele tem uma percepção mais acurada, né, do que está à sua volta, né, desse mundo de vibrações que está à sua volta, né? Então, o seu corpo, por exemplo, tem uma sensação de vibratibilidade, né, conseguindo assim entrar em contato com os espíritos, né, pela associação de energias, e aí energias fluídicas, né, identificando-lhe as intenções, os sentimentos, né, o peso, né, entre aspas, né, que é a sensação de peso ou de suavidade, se é desagradável ou não, né, através dessas sensações. Então, é onde a gente fala da análise e percepções dos fluidos, né? E com a prática do trabalho mediúnico, né, nós vamos aprendendo a identificar, né, quando são espíritos bons e quando são espíritos não tão bons, né?
Então, se são espíritos bons, irradiam fluidos agradáveis, né? O médium tem uma sensação de bem-estar geral, né? São fluidos leves, né? Que causam euforia, que causam alegria, né? O médium ele fica com uma sensação muito boa, muito agradável, né? Se são espíritos maus, ao contrário, né? Então, o médium tem uma sensação mais pesada. Muitas vezes o médium sente vontade de chorar, porque ele sente tristeza, né? Ele sente ansiedade. Então, ele pode sentir também... deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui. Ansiedade, desassossego, nervosismo, a cabeça pesada, né? Tem também aquela parte dos bocejos, né, frequentes, né? E aí os sentimentos que o espírito está sentindo, né? Tristeza, às vezes o médium chora e tudo mais, né? E aí, não vou entrar no tema da semana que vem, mas no tema da semana que vem, vocês vão estar aprendendo como aceitar esses fluidos ou como ressachar esses fluidos, né? Então, no momento em que vocês vão estar na prática, é importante, né? Vocês já estão aí, eu acredito que eu não sei em que aula vocês já estão, Sueli, mas eu acredito que vocês já estão na parte de concentração, né? Vocês já estão se abstendo dos pensamentos, voltando-se para a reunião, para a concentração ali, né? Então, nesse momento, é importante, né, que o médium, que todos vocês, não só o médium, a gente tem mania de falar o médium, né? Mas que todos vocês se coloquem, né, em posição de aprendizes, em posição passiva, e comecem a observar quais são as sensações que vocês estão sentindo. O que vocês estão sentindo? Né? De repente você está bem, aí você começa a sentir tristeza, ou você começa a sentir uma sensação muito boa de suavidade, né? De bem-estar, né? Ou então você sente vontade de chorar, ou você sente dor de cabeça. Então é importante vocês começarem a analisar, né? Essas reuniões que vocês vão ter agora para frente, é para que vocês treinem isso, né? Para que vocês possam analisar qual o tipo de fluido, né? Qual o tipo de vibração que vocês estão sentindo, né? Bom, era isso. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma e muito obrigado pela oportunidade.